Oi pessoal, meu nome é Cristi, eu sou gerente de marketing da Roca Brasil Cerâmica e nós preparamos para vocês alguns vídeos falando sobre algumas macro tendências e como que elas influenciam na moda home. Eu espero que vocês gostem e que vocês possam conferir com a gente. A marca Insepa, ela surgiu no Brasil quando o grupo suíço Laufen veio para o Brasil na década de 50 e fundou a Insepa Revestimentos Cerâmicos. Depois disso, em 99, o grupo Roca espanhol comprou o grupo Laufen. E com essa compra, ele compra todas as marcas mundiais da Laufen, sendo que Insepa era a marca da Laufen no Brasil, também foi adquirida. Então hoje, quando a gente fala de revestimentos cerâmicos, todos pertencentes ao grupo Roca, a gente está falando das marcas Insepa e Roca. A grande maioria de tudo que é vendido em revestimentos cerâmicos no mundo, dentro do grupo, sai do Brasil. Por isso que entender as tendências de forma global é tão importante e também entender as necessidades locais de cada continente e de cada país. Falando um pouco de como funciona o nosso planejamento de produto para o ano seguinte. O ponto de partida é a revestir. A partir da revestir do ano corrente, nós começamos a planejar o ano seguinte. Isso significa o quê? Que a Roca pega todas as informações consolidadas nessa feira e traduz numa nova coleção, num novo planejamento para o ano seguinte. O que nós usamos quando a gente fala de planejamento de produto? Quando o assunto é tendência, as nossas principais fontes de pesquisa e inspiração são os principais birôs, que são entre eles WGSN, Peclers Paris, entre outros. A partir de todas essas informações consolidadas, analisadas e que também tem um fit com cada marca, a gente faz um caldeirão de todas essas informações, analisa todas essas informações e vê a melhor forma de traduzir isso numa nova coleção para o ano seguinte. Entrando no nosso bate-papo, de fato, hoje, a gente separou algumas macro tendências para mostrar para vocês como que elas influenciam a moda home e como que elas influenciam cores quando a gente fala em decoração. A primeira macro é o trabalhar com a natureza. Isso significa o quê? Que cada vez mais as pessoas buscam por produtos feitos à mão. Cada vez mais as pessoas buscam por tramas imperfeitas. As pessoas cansaram da produção em escala. Então as pessoas querem produtos que sejam únicos, que tenham imperfeições, que a gente pode buscar essas fontes de inspiração na natureza e que você também traga através desses produtos, além da exclusividade, uma história para você contar. As pessoas estão ficando cansadas de ter produtos pasteurizados de produção industrial em cada escala e que não traduz o real significado da história de cada um. As pessoas querem mostrar através da decoração da sua casa, através da composição daquela decoração, a história de cada um. Isso é o que a gente tem ouvido muito falar, que é o lar afetivo, o lar contando uma história, o lar cada vez mais aconchegante. Como que nós podemos observar essa informação? Quando a gente pensa nas principais mostras de decoração do país, nós começamos a ver tramas imperfeitas, max crochê. Isso já inundou as mostras de decoração em 2018. A gente começa a ver muito trabalho em cerâmica, muita reprodução de produtos feitos por artesãos, que também nos traz essa memória de volta às origens, da história de cada local, da história de cada cultura. Cada vez mais o artesanato ele vai se fundir à arte. Cada vez mais as pessoas vão buscar produtos que sejam únicos e exclusivos. A segunda macro é o produzir com propósito.
E ela está aqui inserida nesse momento porque ela tem tudo a ver com a primeira, que é o trabalhar com a natureza. O produzir com propósito significa que as novas gerações, a geração Millennium, que é a geração Y, que já está com seus 39 anos, e a geração Z, que são os nascidos a partir do ano 2000, eles buscam propósito nas escolhas deles. Eles buscam empresas e serviços que tenham convergência com o que eles acreditam. Quando falamos em produzir com propósito, estamos falando de escolhas conscientes, estamos falando de sustentabilidade e da preocupação com o planeta. Um exemplo que podemos citar é a empresa Adidas. Eles começaram a produzir tênis a partir de plástico reciclado que são extraídos dos oceanos. Esse ano, eles lançaram mais um tênis feito totalmente de plástico reciclado. Em 2019, foi levantada a bandeira contra o plástico. Nós vemos várias iniciativas contra o canudo. Outras iniciativas também começam a surgir com mais força contra embalagens de plástico, que hoje correspondem a mais ou menos 65% de todas as embalagens de produtos que nós consumimos. E o que esse exemplo tem a ver quando falamos de decoração e moda home? Isso significa que nós temos que ter uma preocupação entendendo que o novo consumidor, ele extrapola a barreira da sua individualidade. Ele está preocupado com questões que possam afetar o planeta de uma forma destrutiva. Então, quando pensamos em projetar, quando pensamos em design de interiores, temos que pensar também em materiais sustentáveis. Por isso que materiais reciclados, certificações de madeira, essa preocupação em saber a proveniência dos teus materiais, em saber a seriedade que você tem com o fornecedor, vai impactar no todo. Então o propósito, ele vai muito além de um discurso. Nós realmente, como indústria e como prestadores de serviços, temos que ter verdade. O propósito, ele é quase como a reputação das pessoas. As empresas e os prestadores de serviços têm que entender que as pessoas querem saber o que está por trás do discurso. Como que você se relaciona com fornecedores, como você se relaciona com a sua equipe, como que você tem esse discurso do que você acredita traduzido em serviço e traduzido em projetos. E quais são as cores que podem traduzir essas duas macros, o trabalhar com a natureza, o feito à mão e o propósito? Todos os tons de marrom, a gente tem o marrom como uma cor que traduz essa proximidade da natureza e também se traduz em texturas mais aconchegantes, nessas casas que remetem uma casa de fazenda, uma casa cheia de história, que levam a madeira como um aconchego, esses materiais naturais. A gente tem também a paleta dos tons de vermelho, um redwood, que é um marrom um pouco mais quente, e um vermelho mais terroso. Num contraponto, a gente tem todos os tons de azul que já inundaram as marcenarias nos anos anteriores. Os tons de azul, eles continuam em alta por conta dessa temática e preocupação com a água e com os oceanos. O terracota continua em alta, desde o amarelo mostarda até o marrom café. Milão, esse ano, trouxe muito forte a tonalidade laranja, sendo quase uma referência aos anos 70, com móveis laqueados, com muito brilho e muito gloss. O amarelo continua aparecendo, mas não um amarelo vivo, um amarelo mais mostarda, mas também trazendo um ponto divertido para dentro de casa. E o verde, para fechar essas cores relacionadas à sustentabilidade, à natureza, é uma cor que também continua para os próximos 2 anos, indo desde o verde oliva, o verde musgo, até um tom mais claro que está sendo denominado de Neomint. A terceira macro é a macro tendência da experiência, como a gente pode aguçar a criatividade e a curiosidade. E como o tempo é escasso, nós fazemos escolhas durante todo o nosso dia. O que a gente vai dar mais atenção?
E nossas escolhas funcionam como? Nós dedicamos nosso tempo para as coisas que nos vão proporcionar mais prazer, para as coisas que nos proporcionam experiências sensoriais. Estamos falando de mexer com as emoções. Como que podemos mexer com as emoções das pessoas hoje? Através dos 5 sentidos. Então, sempre que queremos emocionar alguém, devemos trabalhar os seus 5 sentidos. Aqui, a gente está falando de contar uma história. É o famoso storytelling. Como podemos envolver consumidores, como podemos envolver outras pessoas dentro do contexto do que queremos passar? Estou falando, por exemplo, vai algum cliente ao seu escritório. Como que você envolve esse cliente desde o briefing que ele vai fazer para você? Como que você consegue extrair essas informações para, através dessas informações, você realizar desejos? A casa hoje, ela faz parte da história de cada um, como a gente já viu nas outras macros. Então hoje a casa, ela passa a ser chamado de lar emocional, de lar afetivo, porque o lar hoje, numa época que você não tem tempo, ele passa a ser teu refúgio. Ele passa a ser o ambiente onde você se reconecta. Traduzindo para o serviço que é prestado por um especificador, como você envolve teu cliente desde o primeiro dia, desde a primeira reunião que você faz para tomar um briefing? Como que você apresenta uma primeira ideia de um projeto? Como que você apresenta um mood board? Hoje temos vários gadgets que podem melhorar essa experiência. As pessoas não querem mais ver projetos, elas querem ver no mínimo um 3D. Se você quer tornar essa experiência ainda mais sensorial, mais experimental, você tem várias formas de transformar isso num ambiente virtual. Nós já temos empreendimentos que foram todos vendidos somente com realidade virtual, sem apartamento modelo. Então não é uma questão de o mundo estar mudando, as coisas já mudaram e nós temos que reinventar a forma como a gente envolve as pessoas. Quem quiser fazer algo novo e proporcionar mais experiência para os seus clientes, para os seus parceiros, o momento é agora. Porque a tecnologia vem avançando de forma tão exponencial que daqui a 3, 5 anos não vai ser nenhum diferencial para ninguém. Uma outra macro que no primeiro momento nós achamos que não tem nada a ver com o segmento de arquitetura, construção, design de interiores, é a economia do DNA. Mas que cada vez mais nós podemos perceber que ela vai influenciar desde a alimentação até a moda. Porque as pessoas vão poder usar os seus dados genéticos para fazer escolhas. Para a gente não entrar numa esfera científica sobre esse tema, eu trouxe alguns temas para vocês poderem perceber como que essa indústria está mudando. 2 exemplos. Primeiro, uma empresa chamada 23andMe, um site americano, que se você se cadastra nesse site, eles mandam um kit para você, você colhe uma amostra da sua saliva, devolve para eles e a partir da análise dos dados do teu código genético, você pode saber quais são as doenças que você tem propensão a ter. Isso significa o quê? Que você vai começar a tratar doenças de forma preventiva. Quando falamos disso, o que podemos perceber? Que não é à toa que nós vemos o crescimento da população acima de 70 anos. Sabemos que no Brasil, nos próximos 10 anos, a população dos 70 anos vai crescer em torno de 30%. E é a partir da medicina preventiva que isso começa a acontecer. O segundo exemplo é uma empresa chamada DotOne, que ela funciona num primeiro momento como a 23andMe. Ela manda um kit para sua casa, recolhe os seus dados genéticos, só que a partir dessa análise, ela transforma os seus dados genéticos e a sua cadeia proteica exclusiva numa padronagem de tecido. Hoje, a DotOne trabalha no segmento de moda. Mas a tecnologia já existe e a capacidade de produção também já existe. Para você trazer isso para o universo de decoração, basta você ter uma grande ideia. Essas 2 macros, quando a gente traduz para cores
Podemos usar como alguns exemplos os tons mais aquosos, tons de azul mais aquosos, tons de verde mais aquosos, mas também tons de roxo, tons de magenta, que são cores que remetem à transcendência e que também criam uma atmosfera um pouco mais imaginária. Como toda macro tendência, existe o oposto dela. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre minimalismo. Esse movimento começou nos países escandinavos, a gente já vem falando disso nos últimos 3 anos. A gente chegou num momento que isso já foi pulverizado, que isso já foi para o mainstream. Nós estamos falando do movimento Riga. O movimento Riga, ele começou nos países escandinavos muito mais como estilo de vida, onde chegamos num patamar que queríamos estar o tempo todo conectados e conseguimos, e que também queríamos ter poder de compra para realizar todos os nossos sonhos. E com isso, começamos a esquecer das coisas que realmente importam, que são estar perto das pessoas das quais amamos e estar perto das pessoas que nos fazem bem. Estar perto das pessoas das quais amamos significa você poder chegar em casa e poder colocar uma mesa posta, você estar numa roda de amigos e em nenhum momento você pensar que você precisa estar conectado. Isso se traduziu para a decoração e para a moda home da forma minimalista, onde você tem menos interferência na sua casa, onde você tem uma casa que te possibilite essa reflexão e que você possa se sentir melhor e você possa se reenergizar para um novo dia. Esse é o movimento Riga que nós vemos sendo traduzidos como estilo escandinavo dentro de casa. Esse ano começamos a ver o minimalismo japonês entrando com muita força, tanto quanto o estilo Riga, tendo a vantagem de estar ancorado com uma cultura milenar por trás. Nós temos uma grande embaixadora da disseminação dessa cultura do minimalismo japonês, que é Marie Kondo, que trouxe essa questão da reorganização, de você poder viver com menos, de você poder descartar para você ter uma vida mais harmônica. Os birôs de tendências criaram até um novo termo para isso, Scandinese, que é a junção do termo de minimalismo escandinavo com minimalismo japonês. Como que esses ambientes são traduzidos? Esses ambientes são traduzidos em tons de bege, em tons de branco, em tons de cinza. A grande cor que traduz esse movimento é toda a paleta de tons de cinza. Uma outra referência que também se alinha muito bem com o minimalismo e com essa questão de você se reenergizar e de você ter o bem-estar que a sua casa proporciona são os spas em casa. As salas de banho promovem o bem-estar através dos 5 sentidos. Por isso que cada vez mais vemos banheiras de imersão, vemos cromoterapia, aromoterapia inundando os banheiros. E o projeto desse banheiro, ele é fundamental para que essa reconexão aconteça. A penúltima macro que a gente vai abordar é a questão do feminino e do belo. O feminino e o belo, ele entra dentro de casa trazendo a macro tendência que a gente já vê com força vindo nos últimos 10 anos e ganhando ainda mais força nos últimos 5 anos. Isso significa o quê? Que você pode trazer tons mais claros, tons pastel, uma aura mais delicada, sem perder o ambiente corporativo. Não precisa ser uma aura de tons sérios e tons escuros para remeter ao clássico. O feminino e o belo, eles se traduzem como? Eles se traduzem com tons claros, com tons pastel, com mármore, que sempre foi um arquétipo da arquitetura, nunca saiu de cena e agora, além de clássico, ele traduz a feminilidade. As transparências, o vidro e o Art Nouveau trazem para a arquitetura e para a decoração a tradução do feminino. E que cores que traduzem essa macro? O rosa, os tons de nude, que já é o seu 5º ano em que ele é referência. Os tons pastel, toda essa paleta mais leve que deixa um ambiente muito mais elegante, clean, mas também divertido. A última macro nós vamos chamar nesse momento de pluricultura e homo universalis. Ela faz referência principalmente à diversidade. A geração Z é a geração mais diversa da história. Aqui,
um ponto de atenção é para o continente africano. Os birôs de tendência têm chamado esse movimento de o renascimento da África, um continente que foi esquecido por muitos anos, mas que até 2050 vai ser o principal responsável pelo maior crescimento populacional da Terra. Aqui estamos falando de você olhar para os rituais, de olhar para a volta às origens e também de uma era híbrida cultural. Para cada um pensar em como que isso vem sendo traduzido através da mídia, do cinema e da TV, basta você pensar como que eram os filmes de 10, 15 anos atrás e como que são os núcleos de cada grupo nos filmes de hoje, nas tramas de hoje. Para deixar um pouco mais claro isso que a gente está falando, eu vou usar alguns exemplos. O primeiro exemplo é um complexo, um hotel que se chama Azulik, em Tulum, no México, que ele resgata a volta às origens, os seus ancestrais, aliado à sustentabilidade e à tecnologia. Aqui a gente já começa a ver uma fusão de algumas macros que a gente conversou hoje. E vocês vão ver um vídeo que explica muito melhor o que eu estou querendo dizer aqui. E ele reflete como que a arquitetura consegue incorporar essas macro tendências. Um outro exemplo que mostra essa diversidade cultural são os cholés, a junção da palavra cholo com chalés, que o Mamani, um arquiteto peruano, auto-intitulou sua arquitetura como arquitetura neoandina. São as coberturas feitas para a classe emergente peruana, onde eles constroem suas casas em cima de comércios locais. Estas imagens podem mostrar a riqueza da arquitetura e da volta às origens da cultura peruana. Um outro exemplo que mistura diversidade cultural e volta às origens, a você dar importância à sua história, foi a casa que a Gucci fez no Fiore Salone em Milão nesse ano. Uma casa que remetia à casa da avó, onde você resgata as memórias afetivas e é todo um mobiliário, toda uma decoração que remete aos anos 50, aos anos 60. Então você tem almofadas com crochê de lã, você tem móveis com molduras e pinturas feitas à mão, você tem sofás de veludo e você tem toda essa alma de uma casa aconchegante. E mais um exemplo para a gente fechar essa macro. Existe uma marca chamada Smeg que fez uma parceria com a Dolce & Gabbana e lançou uma coleção de eletrodomésticos trazendo toda essa cultura mexicana para a cena. Com esses exemplos, o que a gente pode ver? Não existe uma etnia específica, você tem uma diversidade cultural onde todas as culturas são importantes e cada cultura tem a sua história. Um parênteses muito bacana que eu gostaria de compartilhar é uma iniciativa do Alto Comissariado da ONU, que é um site chamado Made 51. Esse site, ele reúne vários trabalhos de artesãos refugiados, onde eles podem compartilhar a tradução da cultura em objetos e cada um pode comprar o que quiser direto desses artesãos. Hoje, o mercado de artesanato ele vale 34 bilhões de dólares. Ele cresce até 2023 mais 12%. Isso significa o quê? Que cada vez mais a diversidade cultural estará presente dentro das nossas casas e dentro dos objetos que nós compramos. E um último exemplo para fechar essa macro tendência.
Aqui a gente vai mostrar o último desfile da Dior com a coleção 2020, que foi feito em Marrocos e inspirado em toda a cultura africana, onde eles convidaram vários designers africanos para trazer a cultura de cada país desse continente e transformar em peças de roupas. Para fechar tudo isso que a gente falou hoje, a gente vai passar algumas imagens de ambientes instagramáveis. E o que são os ambientes instagramáveis? Instagramável é esse termo que a gente criou há um pouco mais de 3 anos, querendo traduzir tudo que a gente acha belo e que a gente quer compartilhar digitalmente com as outras pessoas. Vamos ver um pouquinho dessas imagens que a gente separou para fazer o fechamento dessas macro tendências. Aqui a gente separou um pupurri de imagens que mostram como o efeito Instagram continua tendo um grande impacto no mundo de design de interiores. Aproveitando essa tendência, designers criam espaços de tirar o fôlego para as lojas, hotéis e shoppings. A iluminação é um recurso cenográfico importante para conferir dramaticidade. O uso de padrões vibrantes e grafites dão um ar lúdico aos ambientes. Materiais táteis e luzes coloridas quebram a frieza de grandes ambientes como halls de entradas e lobbies. A criação de nichos por meio de painéis de espelhos e transparências iluminam e delimitam espaços. Para fechar, a gente separou a paleta para os próximos 3 anos que vocês vão ver agora. A primeira paleta são os tons naturais. Esses tons traduzem principalmente as macro tendências relacionadas à sustentabilidade, à natureza e trazem todas as tonalidades de marrom que se combinam às cores mais frias. A segunda paleta é uma paleta mais digital, com cores mais vivas, cores mais vibrantes, com cores de tela. E por último, a paleta dos tons essenciais, que brincam com cores mais sóbrias, mas também brincam com os tons de marrom. E no final vocês podem ver como essas paletas se combinam entre si. Falar de tendências é sempre um tema muito apaixonante e interessante. A gente enxerga algumas como parte já da nossa rotina e algumas a gente às vezes vê elas como um pouco distantes. De qualquer forma, a gente vive uma época onde o mundo anda muito acelerado e o mundo é muito instável. A gente vive uma divisão entre o on e o off o tempo todo. Nos próximos 10 anos, a gente vai viver grandes mudanças por conta de inteligência artificial, machine learning, robótica, realidade mista, realidade virtual e realidade aumentada. Nesse momento, a gente tem que se preparar para isso. E quando a máquina chega na inteligência das pessoas, cada vez mais a gente vai ter que se apropriar de algo que só o ser humano tem, que são as emoções. É você saber trabalhar com ética, é cada vez mais você saber usar a sua empatia para se colocar no lugar do outro e você saber traduzir a criatividade, que a máquina nunca vai ter, para você somar esforços com o que a máquina pode te entregar e você poder realizar um trabalho incrível. Pessoal, era isso. Procuramos traduzir um pouquinho de cada macro, ainda de uma forma muito rasa, para conseguirmos dar uma visão geral do que a gente está falando, como que a gente usa essas macros e traduz essa macro para moda home e num segundo momento traduz essa moda home para produtos. Transforma essa moda home, todos esses conceitos, todas essas macros, todo esse estilo de vida em produtos. Se você quiser saber mais sobre alguma macro ou sobre como esse estudo é feito, vocês podem entrar em contato com a Roca pelas nossas redes sociais. Hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!